Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim, no meio do caos que a gente está vivendo. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente via no canal. Eu convidei algumas amigas minhas do curso de História para falar um pouco sobre mulheres na Idade Média, porque elas estudam partes relacionadas a isso, né? Não exatamente essas mulheres, mas se relaciona muito com elas. Então, vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de várias partes. Então, essa é a parte um e eu espero que vocês gostem, deem like, divulguem, enfim. É isso. Olá, meu nome é Letícia Lopes de Santana, eu estou no quinto semestre de História da UNB e a minha orientadora é a mesma da Sofia, que é a professora Maria Filomena, da área de medieval. E a Sofia pediu para eu fazer um videozinho bem breve falando sobre a personagem histórica que eu estudo, que é a Eleonor da Aquitânia. A Eleonor, ela nasceu em 1122 na Aquitânia, de onde ela era duquesa. Ela herdou o ducado, então ela era duquesa por direito próprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela herdou, ela não foi por compra de título ou por casamento ou qualquer outra coisa. Ela herdou o ducado do seu pai, o Duque Guilherme X da Aquitânia, já que o irmão dela que ia herdar morreu ainda quando era criança. Ela se casou com o rei Luís VII em 1137 e ficou casada com ele até 1152. Na verdade, quando ela se casou com ele, ele ainda não era rei. Algumas semanas depois que o pai dele veio a falecer e ele foi coroado rei da França. Então ela foi rainha da França e duquesa da Aquitânia. Com esse rei, ela teve duas filhas. O divórcio deles foi pela acusação de ser uma relação incestuosa, que de fato era, porque eles eram parentes de quinto e quarto grau. E a lei da época permitia que se casassem a partir de sétimo grau. Mas alguns historiadores apontam que o motivo real foi que ela não deu nenhum filho homem para herdar a coroa da França. Como eu já disse, ela tinha duas filhas com ele, mas mulheres não poderiam herdar a coroa da França. Então, como na época a mulher era culpada quando ela não dava um filho homem, ele viu que era melhor se divorciar dela. Então ela se casou no mesmo ano, 1152, com o Duque Henrique da Normandia, que 2 anos depois, em 1154, virou o rei Henrique II da Inglaterra. Então ela era rainha de novo, só que agora do outro lado do Canal da Mancha, ela era rainha da Inglaterra e foi de 1154 até 1189, quando o marido dela morreu. Com ele, ela teve 8 filhos, sendo 5 homens, e 3 deles ocuparam o trono da Inglaterra em algum momento. O Henrique o Jovem ocupou primeiro, depois o Ricardo Coração de Leão e depois o João Sem Terra. Esses nomes podem parecer familiares porque eles estão bem na cultura midiática, a coisa do Robin Hood e tudo mais. Ela morreu em 1204 e ela viveu bastante para a época, né, de 1122 até 1204. E nesse período de vida dela, ela fez muita coisa, ela era muito ativa, ela viajou bastante. Ela, inclusive, foi para a cruzada com o primeiro marido dela, o Luís VII da França, e a segunda cruzada, no caso, e ela foi também, já velhinha, acompanhar a neta dela, a Blanca de Castela, até a França para o casamento dela. Então a mulher não parava. Ela também viajou para Antioquia, para vários lugares da Europa. Ela também fortalecia sempre as alianças dela ali na Aquitânia e ficava ali entre a Inglaterra e os seus ducados. Então, eu ainda estou bem no início da minha pesquisa, mas pelas minhas leituras eu já pude perceber que a Eleonor da Aquitânia, ela tinha uma vontade muito grande de governar ela mesma e não o seu marido governar, principalmente o ducado, que era dela por direito. Então ela sempre fazia com que os lordes, os donos de terras da Aquitânia, reafirmassem sua fidelidade a ela.
Isso é muito importante, porque na época era muito difícil a mulher se sobressair na sociedade patriarcal para ter poder e tudo mais. Mas a Leonor da Aquitânia ela era muito ativa na política, pelo que eu posso perceber nas minhas leituras. Outra coisa também que as fontes sempre chamam a atenção é que alguns rumores envolvendo ela, principalmente sobre a liberdade sexual dela. Muitos textos da historiografia que eu encontro usam algumas palavras pejorativas para se referir a ela, ou falar que ela era maligna, ou que ela era uma má esposa, e colocam rumores de traições que ela teve, incluindo falam que ela traiu o Luís VII com o tio dela, o que era monarca da Antioquia, e eles passaram por lá quando estavam viajando para a Segunda Cruzada. Também tem o fato de que ela é apontada como um dos principais nomes que incitou uma revolta que teve contra o Henrique II, movimentada por alguns nobres da Inglaterra e seus 3 filhos, o Henrique o Jovem, o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. E dizem que eles foram motivados por ela. Esse comportamento dela na época era bastante condenável, porque a mulher e a mãe eram tidas como as pessoas que balanceariam o lar, balanceariam as relações entre pais e filhos e manteriam tudo na paz, na mais possível paz e tudo mais. Mas ela, na verdade, incitou uma revolta contra o pai dos filhos dela. Então, muitos historiadores condenavam ela por isso. Hoje em dia é mais difícil você encontrar uma historiografia que condene ela. Isso é mais coisa de literatura dos séculos passados. Para finalizar, não é bem meu foco de pesquisa, mas eu já esbarrei por alguns artigos citando ela como um ícone feminista. E essa é uma pauta que está muito em alta hoje em dia e tudo mais. Eu não vou me aprofundar, porque realmente não sei muito, porque não é o meu foco de pesquisa, essa parte do feminismo, mas muitas autoras que eu vi colocam ela como ícone feminista justamente por isso, dela tentar se sobressair, tentar ter poder, tentar ter voz na política, na economia do reino, do ducado, nessa época em que o patriarcado governava tudo. Então, ela aparece geralmente em alguns artigos assim. Eu vou deixar 3 recomendações de leitura para vocês, que são uns livros que eu acho assim que resumem mais tudo, falam mais o geral dela, quem tiver interesse. 2 deles eu só achei em inglês e um deles está em espanhol, então quem puder ler, eu recomendo bastante, eu gosto muito. Que a Sofia acho que vai deixar escrito por aqui em algum lugar, que é o livro Eleanor of Aquitaine, Lord and Lady, do Bonnie Wheeler e do John Carme Parsons. O segundo é Eleanor of Aquitaine, A Life, que é uma bibliografia da personagem feita pela Alison Ware. Acho que é assim que fala o nome, eu não sei bem. E o livro da Ana Rodrigues, que chama La Estirpe de la Leonor de Aquitânia, que são livros mais recentes, uma historiografia mais recente, e que resumem bem, eu gosto bastante, e eu espero que vocês gostem também, e que eu tenha falado bem sobre essa personagem, porque ela é incrível, vale a pena pesquisar. E é isso, muito obrigada, tchau! Todas nós vamos nos apresentar em cada um dos vídeos, porque obviamente seria legal fazer esse vídeo com elas, mas vocês sabem que no momento que a gente tá não é possível. Então a gente fez vídeos separados, mas eu acho que a ideia é muito boa e eu espero que fique bem legal. Bom, primeiramente, meu nome é Sofia Neri, eu estou no 5º semestre do curso de História da UNB. E atualmente eu pesquiso mulheres, mais exatamente casamentos na Idade Média, conflitos matrimoniais com a Maria Filomena, que é a minha orientadora, minha e da Letícia. Por que estudar mulheres, Antes de começar propriamente a falar das mulheres que eu pesquiso,
que não só eu pesquiso, mas digo que elas são essenciais. Porque várias pessoas, né, o senso comum pelo menos, muitas vezes pensa que a Idade Média é um período das trevas, que simplesmente é um período que a gente chamaria de uma transição, que simplesmente tá todo mundo parado no tempo. E isso é uma concepção que eu vejo muito em pessoas que não pesquisam na área e principalmente quem não é da área de história, né? Porque muita coisa que a gente tem hoje, a gente deve à Idade Média. Obviamente, não é igual, não é, as coisas que a gente tem não são iguais à Idade Média, obviamente. Sempre houve transformações, né? E, obviamente, não só a Idade Média, mas todos os períodos da história também contribuíram pra gente, né? Eu vou falar pra vocês, né, sobre a minha pesquisa. Na verdade, não exatamente sobre a minha pesquisa, mas as mulheres que eu pesquiso, né? Que a primeira é a Leonor de Inglaterra, que a Leonor de Inglaterra, ela é filha da Eleanor de Aquitânia, que é muito conhecida, a Eleanor de Aquitânia, que é justamente a mulher que a Letícia pesquisa, que ela sempre tá na cultura pop, né? Que é uma rainha que sempre tá nas mídias, praticamente. No caso da Leonor de Inglaterra, não. Ela fica um pouco deixada de lado, né? E aí eu fiquei curiosa. Ah, por quê, né? Por que a filha fica de lado, né? E, enfim, onde isso pode levar, né? Bom, primeiramente, a Leonor de Inglaterra, ela nasceu em 1161, na França, e seus pais, como eu falei, foram a Eleanor de Aquitânia e o Henrique II, Inglaterra. A família dela era da famosa dinastia Angevina, também conhecidos como Plantageneta, né? Plantageneta, que simplesmente era a dinastia que tinha mais, o que a gente pode dizer, mais territórios durante esse período da Idade Média. Mas eu não quero que vocês entendam essa ideia de territórios como se fosse uma posse. Não é assim que funciona. Eles não têm a posse da terra, mas sim que eles ocupam aquela terra, entende? Eles fazem castelos naquelas terras, eles plantam naquelas terras, então é uma questão muito mais de ocupar as terras do que propriamente tê-las, né? Não é essa ideia de propriedade privada, pelo amor de Deus, não pensem isso. Bom, propriamente sobre a Leonor, né? Ela nasceu em um momento de expansão da sua família, como eu falei. Sua mãe era uma das maiores rainhas da Idade Média até então, né? Uma das mais famosas, principalmente por ela ter uma área enorme, que vocês vão descobrir com a Letícia. Bom, a educação da Leonor, né? É muito interessante porque sempre que pensam em mulheres na Idade Média, as pessoas pensam que elas ficavam só fazendo tecidos, ou costurando, ou coisas do tipo. E não, no caso, principalmente porque, por causa dessa influência inglesa, né, pelo menos a Leonor, ela estudou línguas, né? Ela também aprendia como ser rainha, porque não é algo que não é algo que ela simplesmente era, né? Tudo bem que ela poderia, sim, realmente herdar o trono, enfim, mas ela era treinada para isso, né? Ela recebia várias ordens, né, regras de como se comportar. Não, obviamente, tudo, né, porque isso acontece muito mais no século XIV, XV em diante, né, que é propriamente uma etiqueta, mas nessa época aqui ela também aprendia como se portar, né, principalmente com a elite, né, as famílias nobres. Bom, diante disso, eu queria chamar a atenção da Leonor justamente porque ela foi uma rainha muito, eu vou chamar de ágil, porque ela perpetuou esse legado da mãe dela, que era de ter muitos filhos, porque na Idade Média isso é essencial, principalmente quando você é uma rainha, porque se espera sempre que a rainha ela dê os herdeiros do trono. Mas isso é só uma parte do que uma rainha realmente pode fazer na Idade Média. Essa seria o que a gente chamaria de basilar para a igreja, né? Mas a gente também tem que pensar que a igreja ela não domina tudo. Essa visão de igreja dominar tudo, todas as partes na Idade Média, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente, pelo menos que estuda Idade Média, vê bastante que vários casos, né, que a gente chamaria de, nossa, como assim a igreja não fez nada, né? Bom, a igreja não fez nada porque a igreja também concorda, às vezes, com os próprios nobres, com a própria monarquia. Não é sempre essa oposição de a igreja manda, os nobres obedecem, os reis obedecem, ou os reis sempre mandam. Não. Na verdade, é sempre uma grande rede de poder, né? Que ela se balanceia justamente nisso, né? Entre os acordos
entre as reuniões, né, entre o rei e os a gente chama de, pelo menos em Castela dessa época, de magnates, que são justamente esses nobres, né, as famílias nobiliárquicas. Bom, e o que mais a gente pode falar? Bom, a Eleanor de Aquitânia, que é a mãe da Leonor de Inglaterra, ela também ficou muito conhecida na história por planejar os casamentos das filhas dela. E, obviamente, essa tradição, né, ela passou de mãe para filha, e por isso também que eu estudo a Berenguela, também chamada Berengária de Castela, justamente por isso, porque essa herança, né, essa ideia de casar as filhas, planejar os casamentos, que é muito importante, é justamente o que mantinha a família delas tão forte assim nesse período da Idade Média, né? É porque essa dinastia angevina conseguia se manter tão bem. E diante disso, como eu estava falando do meio religioso, a Leonor não era do meio religioso propriamente dito, né? Ela não era nenhum tipo de abadesa ou tinha algum cargo religioso. Mas a religião, ela ocupa um espaço muito importante na Idade Média. E nesse caso, as mulheres também se utilizam desse meio para fortalecer os seus próprios poderes, o seu próprio lugar de fala. Por isso que no caso da Leonor, é muito importante a gente saber que essas construções de igrejas, reformas de igrejas, tudo isso que é feito em nome da rainha, né, pelo nome dela, que ela própria faz também, são espaços de legitimação do poder, né? Por muito tempo, os historiadores deixaram de lado essa participação das mulheres na Idade Média, justamente por achar que isso isso é do meio religioso, então não se encaixa em uma parte da política propriamente dita. Mas não, desde os anos 60 em diante, essas pesquisas realmente sobre influência das mulheres, poder das mulheres na Idade Média, vem crescendo muito. Então, é justamente nessas partes que eu estudo, né? É por isso que eu tô falando assim. E é muito interessante porque a gente pensa também a Idade Média, não digo eu, né? Mas muita gente pensa a Idade Média como um período que demorava muito a chegar a informação, então o pessoal ficava desinformado. O rei não manda totalmente, o rei tem muito vassalo, então é difícil a informação chegar nos lugares, ou sei lá, é um negócio assim bagunçado, né? Bom, primeiramente eu diria que isso é uma visão um tanto pejorativa da Idade Média, né? Porque realmente as coisas demoravam a chegar, né? Porque a gente tinha que depender do cavalo, enfim. Mas as notícias chegavam razoavelmente rapidamente. Pelo menos eu vi cartas que o rei emitia, né, pro Papa, pelo menos, que demoravam 2 semanas. Às vezes um pouco menos, mas geralmente 2 semanas. E eu achei um tempo até razoável para esse período, né? E outra coisa que é muito importante, que muita gente pergunta pra mim, é como a gente estuda essas mulheres na Idade Média, né? No caso da política, da história política, que é propriamente o que eu tô mais informada. Bom, no meu caso, que estuda essas mulheres, o que é mais importante são as fontes, né, obviamente, as crônicas, porque todos esses reinos, pelo menos, tem algum cronista oficial do rei, e também tem cronistas que vão surgindo aos poucos, que são contratados justamente para escrever essa história da Espanha, né? E além desses documentos que são as fontes, né, as crônicas, também existem as capitulares do rei, o que são essas capitulares? Bom, não só do rei, mas os nobres, a própria rainha também emite, que são documentos que muitas vezes dizem sobre doações feitas a essas famílias nobres, né, os magnates. E por que isso é importante? Bom, primeiramente, isso é muito importante porque, como na Idade Média a gente tem essa problemática da falta de documentação preservada, também não só escrita, mas que chegou até a gente, essas evidências de que, principalmente no caso das mulheres, né, que é o nosso foco aqui, casamentos, né, no meu caso, justamente essa parte que a gente consegue ver mais claramente a ação das mulheres. Porque a Leonor, um pouco menos, né, a gente só tem pelo menos duas capitulares que dizem sobre o nome dela, né, que ela emitiu, e também não foi ela sozinha, né, sempre tinham os cargos de ofício do rei, não só do rei, mas a rainha também tinha alguns homens que trabalhavam propriamente para ela, né?
Bom, não vou entrar muito nisso, né, porque também vai ficar um vídeo enorme, mas na Espanha, em Castela, né, e Leão, havia os cargos específicos para cada parte de ofícios do rei. Então, aí tem a pessoa que é testemunha do que está sendo escrito aqui, do que vai ser emitido. Tem a outra pessoa que ela escreve o que a rainha tá pedindo, ou o que o rei tá pedindo, né? Que geralmente é o que muitas vezes acontecia, não era o rei que propriamente escrevia, né? Havia uma pessoa para escrever por ele. E isso se transforma um pouco durante o Afonso X, né? O período do Afonso X, que é o século XIII, em Castela, e ele é muito conhecido por ser o rei das 7 partidas, né? Mas ele não faz isso sozinho também, né? Muita gente se engana em pensar que o Afonso X fazia tudo isso sozinho. Na verdade, não. E muitas vezes outras pessoas escreviam por ele, mas ele também ficou conhecido por revisar, né, os textos. Então, nessa parte ele é um tanto famoso também. Agora, ok. Aí vocês vão me perguntar, por que a Leonor de Inglaterra / Castela? Por que ela tem esses dois nomes? Primeiro, Leonor de Inglaterra, porque a família dela, né, propriamente, é inglesa. E Castela, porque ela se casou com Afonso VIII, né, um rei muito conhecido principalmente pelas cruzadas, que, primeiramente, não só as cruzadas, mas a própria Reconquista na Espanha, né, falando propriamente da Espanha, por ter ganho uma batalha conhecida como Las Navas de Tolosa. E essa batalha foi importante porque essa região que o Afonso conseguiu, ele simplesmente deu o pontapé inicial para o que viria a ser a continuidade da Reconquista, né? O que seria um grande passo para a expulsão dos árabes, né? E dos muçulmanos, obviamente, mas que existe muita controvérsia, né, sobre essa ideia de reconquista, porque essas terras eram mesmo dos cristãos, sabe? E eu não vou entrar no debate também. Mas ele é muito conhecido por isso, o Afonso VIII, é só pra vocês saberem quem ele é, né? E bom, esse casamento da Leonor com o Afonso VIII, ele foi muito importante por várias razões. Primeiro porque foi o primeiro casamento feito com uma rainha de fora de Castela, porque a Espanha, eu vou chamar de Espanha, mas vocês sabem que eu tô usando um termo bem recente, né, obviamente. A Espanha, nesse período, os casamentos eram feitos principalmente entre regiões, então o rei fulano casa com a rainha de Navarra, ou casa com alguém da Galícia, ou casa com alguém de Leão ou Aragão, com Castela, entendeu? E nesse caso, veio uma rainha da Inglaterra, na verdade da França, né, porque ela estava na França, mas também porque a França era também terra dos angevinos, como eu falei, e isso também foi um marco muito histórico, né, porque uma rainha veio de fora do país, né? Então é simplesmente emblemático, né? E principalmente porque deu certo, né? Quando a gente chama que um casamento deu certo, o que a gente está querendo dizer? Bom, os historiadores falam que deu certo justamente pensando na visão dos cronistas e da própria igreja, que era aquela visão de ter muitos filhos, ter herdeiros, então um casamento deu certo. A gente tenta ainda muito desconstruir essa ideia, mas aos poucos, né? Porque eu ainda estou no início da pesquisa. E, enfim, o que eu queria dizer também sobre a Leonor é que ela foi rainha regente, né, de Castela desde 1170 até 1214. O mais impressionante dessa história é que ela morre no mesmo mês, no mesmo ano que o Afonso VIII, e eles morrem de febre. Não sabem exatamente do que, né? Eles morreram simplesmente de febre. Sobre referências, para quem se interessar para saber um pouco mais sobre a Leonor de Inglaterra, os artigos mais importantes sobre ela que estão sendo produzidos hoje em dia, né, é do José Manuel Cerda Costabal. O José Manuel, ele escreve muito sobre a Leonor de Inglaterra, ele vai até lançar um livro ano que vem, provavelmente, então ele é uma boa referência. Vou deixar aqui, ó, para vocês verem. E também um livro bem legal é o do Gonçalo Martínez Díez, Alfonso VIII, Rei de Castilla e Toledo. É um livro provavelmente sobre o Afonso VIII, mas a gente consegue descobrir muitas informações sobre a Leonor lendo esse livro, e é uma boa referência também. E um livro mais
como eu posso dizer, menos acadêmico, né? Um livro um pouco mais de curiosidades, para quem gosta de saber um pouco mais sobre a mulher em si mesma, né? E o que ela fez, ou enfim, algo mais descontraído, menos acadêmico. Tem o livro do Miguel Romero, Leonor de Inglaterra, Reina de Castilha, né? Bem recente, 2014. Bom, da Leonor é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. E eu aguardo vocês para os próximos vídeos com as minhas amigas. Tchau!